Olá! Sabe qual é o primeiro grande dilema de quem decide começar a investir? É exatamente este: banco ou corretora? Ir pelo caminho que todo mundo já conhece ou testar uma alternativa mais moderna? Parece uma escolha difícil, né? Mas olha, hoje a gente vai descomplicar isso de um jeito bem claro e direto. Então, bora lá mergulhar de cabeça para entender a diferença real entre essas duas opções. Mas antes de mais nada, por que essa escolha é tão importante assim? Por que a gente deveria parar para pensar nisso? A resposta é bem simples. Ela mexe diretamente com o nosso bolso, com o rendimento do dinheiro. E o impacto é grande, viu? Para se ter uma ideia, esse número aí na tela, R$ 900, é o valor que, em média, cada brasileiro paga por ano só em taxas e tarifas bancárias. É isso mesmo. É um dinheiro que podia estar rendendo, crescendo, mas que simplesmente some. Então, a escolha certa pode significar centenas ou, quem sabe, milhares de reais a mais no patrimônio com o passar do tempo. Faz toda a diferença. Para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos falar sobre o dilema do investidor. Depois, vamos comparar os bancos, que eu chamo de supermercado fechado, com as corretoras, o nosso shopping aberto. Aí vem um ponto super importante: a segurança do dinheiro. E, para fechar, um guia prático de como escolher a melhor plataforma. Vamos lá, então. Primeiro ponto: o dilema do investidor. Acho que todo mundo já sentiu isso, né? Um monte de opções, um monte de informação e aquela dúvida de qual caminho seguir. É que, de um lado, a gente tem o banco. É o caminho tradicional, a instituição que todo mundo conhece desde criança. Do outro lado, tem a corretora, que é a alternativa mais moderna, prometendo mais opções, melhores condições. É basicamente uma escolha entre aquilo que é familiar e aquilo que é novo. Certo. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto para ver como isso funciona na vida real. Vamos entender os bancos usando uma analogia, a do supermercado fechado. Agora, pensa comigo nessa analogia que ela simplifica tudo. Imagina um supermercado gigante. Você entra e em todas as prateleiras só existem produtos de uma marca, a marca do próprio supermercado. É exatamente assim que os grandes bancos trabalham com investimentos. Eles vão oferecer os CDBs, os fundos de investimento, os produtos que eles mesmos criaram e administram. Isso leva a gente direto para um conflito de interesses gigantesco. Pensa só, como um banco ganha dinheiro? Basicamente, pagando a menor taxa possível para quem investe e cobrando a maior taxa possível de quem pega um empréstimo. Essa frase aí na tela resume tudo. O gerente do banco tem metas de produtos para vender, produtos da casa. E nem sempre o que é bom para a meta dele é o que vai trazer o melhor rendimento para quem está investindo. Resumindo a história, claro que os bancos têm seus pontos positivos. A tradição, a conveniência de ter tudo num lugar só e, claro, a sensação de segurança, que é reforçada pelo Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Ele funciona tipo um seguro que protege o dinheiro até um certo valor, caso o banco quebre. Só que, por outro lado, os custos são geralmente altos, a prateleira de produtos é bem limitada e, como a gente viu, existe esse baita conflito de interesses. Beleza, agora vamos olhar a alternativa. Ponto 3 da nossa lista, as corretoras, ou como eu gosto de chamar, o shopping aberto. Se o banco é aquele supermercado de marca própria, a corretora é um shopping center gigante. O conceito por trás disso é a arquitetura aberta. Em vez de vender só os seus próprios produtos, a corretora funciona como uma vitrine enorme, onde dezenas de bancos, gestoras e outras instituições financeiras colocam seus melhores investimentos à venda. Ou seja, com uma única conta, dá para acessar o que há de melhor em cada um desses lugares. E aí, quais são os prós e os contras aqui? Bom, os pontos fortes são bem claros. Geralmente custo zero para muitos investimentos, uma variedade de produtos que é gigante e que aumenta o potencial de ganho, e plataformas desenhadas para quem investe. O principal contra, e aqui fica um ponto de atenção, é que o dinheiro que fica parado na conta da corretora, sem estar aplicado em nada, não rende e não tem a proteção do FGC. E elas também não oferecem todos aqueles serviços de um banco tradicional, como conta corrente e crédito. E essa história do FGC nos leva direto para o nosso quarto ponto, que talvez seja o que mais gera dúvida em todo o mundo: a segurança. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? O maior medo de quem pensa em sair do banco grande é esse. Tá, mas e se a corretora quebrar? Eu perco todo o meu dinheiro? A resposta para tranquilizar todo mundo é um sonoro não. E a gente vai entender direitinho o porquê. O conceito mágico aqui se chama segregação patrimonial. O que isso quer dizer em bom português? Que os seus ativos, as ações, os títulos do tesouro, os fundos, não são da corretora. Ela é só uma intermediária, uma ponte.
Os investimentos ficam registrados diretamente no CPF de quem investiu, guardadinhos em instituições oficiais, como a B3, a nossa Bolsa de Valores, ou no sistema Selic, para títulos do governo. O patrimônio de quem investe e o patrimônio da corretora são coisas completamente separadas. O processo é bem simples, como a gente vê aqui. Se uma corretora tiver um problema financeiro e, no pior cenário, falir, os investimentos não são afetados. Eles continuam lá, seguros, registrados no nome de quem investiu. O que acontece é que a pessoa simplesmente pede a transferência de custódia, que nada mais é do que mover esses ativos para uma outra corretora ou até para um banco. Simples assim. Ufa, com a questão da segurança mais clara, vamos para a parte final e mais prática da nossa conversa. Nosso quinto ponto: como escolher a melhor plataforma para investir. Essa tabela da verdade é um ótimo resumo. De um lado, os bancos tradicionais com custos altos e pouca variedade. Na outra ponta, as corretoras, com custo geralmente zero e uma variedade imensa. E ali no meio do caminho, surgem os bancos digitais que tentam ser um híbrido. Eles têm custos mais baixos que os bancões e mais produtos, mas ainda não chegam na variedade de uma corretora especializada. E na segurança, a gente vê a diferença fundamental. FGC para os bancos, segregação patrimonial para as corretoras. Para fechar com chave de ouro, aqui vai um checklist prático com 4 pontos para avaliar qualquer instituição. Primeiro, taxas. Veja se é custo zero para os investimentos que interessam. Segundo, plataforma. O aplicativo ou site é fácil de usar, é estável? Terceiro, atendimento. Se der um problema, o suporte é rápido e entende de investimento. E quarto, super importante, regulação. A empresa tem autorização da CVM, que é tipo o xerife do nosso mercado financeiro, e tem outros selos de qualidade? E com isso, a gente chega ao final. A escolha entre banco e corretora não é só uma questão técnica, sabe? É uma decisão estratégica sobre o próprio futuro financeiro. Agora, com as cartas na mesa, com os prós e os contras bem claros, a pergunta que fica é essa. Com todo esse conhecimento, quem é que vai decidir o futuro do dinheiro? A informação é sempre o primeiro passo para a gente tomar as rédeas da nossa vida financeira.